Capítulo 111. Sucessor das bestas lendárias. 2. Yonvou rapidamente tirou o risonho e a barreira desapareceu silenciosamente. A condição dele era crítica, visto que sua respiração estava fraca e seu peito mal se movia. Em seguida, começou a despejar seu poder mágico nele, ativando sua habilidade de calor ao mesmo tempo para aquecê-lo, porque imaginou que o calor poderia ajudar, já que risonho era do elemento fogo. Depois de um tempo, a respiração dele ficou estável, e Yonvou ajustou sua habilidade para alimentar constantemente o calor do risonho enquanto olhava em volta. Que tipo de batalha aconteceu aqui? E cadê a Fênix? Os vestígios da luta não foram suficientes para dar a informação que queria. Ele nem sabia dizer se os atacantes tinham matado a Fênix com sucesso. Ela era enorme, mas não tinha sinal do seu corpo no covil, nem mesmo os vestígios dela sendo arrastada para longe. Só seria capaz de obter toda a história quando o risonho acordasse. Depois de 10 minutos, os cílios dele começaram a tremer. Risonho. Piu-piu. Assim que Risonho viu Yonvou, ele fez um som baixinho e exausto, e lágrimas começaram a escorrer dos olhos dele. Não conseguia se comunicar adequadamente com o humano porque ainda era muito pequeno, mas parecia que tinha muito a dizer. Ele acariciou silenciosamente sua cabeça para tranquilizá-lo. Risonho tremeu e, com seu vínculo fortalecido, os eventos que aconteceram passaram pelos olhos do Yonvou. Você é a Fênix? É tão grande quanto os rumores. Yonvou ergueu a cabeça em direção à fonte da voz, mas estranhamente não conseguia mover o pescoço. Só podia ver as coisas por meio de um pequeno olho mágico. Foi só então que percebeu o que estava acontecendo. Esta é a visão do risonho. Foi quando a Fênix o colocou dentro da barreira sob as rochas para escondê-lo dos atacantes. Risonho tentou de tudo para sair, mas uma força que tinha a aura da Fênix o deteve. Nunca permitir que humanos entrassem aqui, mas também nunca invadir territórios humanos. E isso importa. Importa. Essa é a diferença entre o bem e o mal. No mínimo, não tenho nada contra os humanos. Sinto muito. Mas nós sem dúvidas temos. Precisamos do seu Leidan. Que humano arrogante. Sabe como acaba para tolos como você? Não sei, mas de uma coisa tenho certeza, alguém deu um passo à frente, zombando. Os olhos da Fênix mostravam uma raiva enorme. O fim vai ser diferente desta vez. Ele puxou uma espada grande. O olho mágico era muito pequeno para Yonvou ver o rosto do atacante, mas notou de imediato o padrão na lâmina. Apenas uma pessoa em toda a torre tinha esse padrão. O Deus do Sabre. Xiongvado é como uma ilha de pessoas que dedicavam suas vidas às artes marciais. Eles só trabalham em treinar suas habilidades de artes marciais ao extremo, então aqueles que usam artefatos ou magia são desprezados. É importante ser reconhecido apenas pela força. Como a importância é dada ao treinamento individual, os membros do Xiongvado tendem a ser egocêntricos, embora haja uma hierarquia clara entre eles. O Deus do Sabre é o mais próximo de ser um verdadeiro praticante marcial. Ele é muito autodisciplinado e vive uma vida com regras restritas e sem mulheres ou álcool. Seu mundo inteiro só se focava na sua espada. E até nós tivemos que ter cuidado quando ele sacou suas 9 espadas ao mesmo tempo. Dos 8 clãs, o Xiongvado tem menor número de membros, o que os deixou para trás em termos de poder. Só que existe um motivo para serem tão respeitados: os 5 deuses marciais. Cada um deles está no topo do ranking. Um desses caras estava aqui e Yonvou voltou à realidade quando a memória do risonho terminou naquele momento, visto que se desmaiou, só que agora conseguiu juntar as peças. A aparição do Deus do Sabre só significava uma coisa: a Fênix morreu. Agora tinha certeza disso e o risonho sentiu o mesmo também, por isso chorou até não ter mais lágrimas, o que deixou a blusa dele toda encharcada. Ele nasceu há apenas um mês e, no entanto, já havia perdido a mãe. Yonvou segurou o risonho com força até que este se acalmou. A Fênix viu seu destino desde o início e pensou que eu poderia vir para salvar o risonho, então o protegeu e Yonvou rangeu os dentes. Eles vieram atrás da Fênix por causa do Leidan dela.
Ele não conseguia pensar em nenhum outro motivo, e não era como se o Xiongvado e a Fênix tivessem alguma inimizade. Ele rangeu os dentes de novo, porque estava do lado do Xiongvado junto com a tribo dos Unichifres, mas Risonho agora era inimigo deles, e a Fênix pequena não tinha ninguém para se apoiar, exceto ele. Provavelmente foi por isso que a Fênix confiou o resgate do filho nas mãos dele. Dessa forma, não podia levá-lo ao Xiongvado e deixá-lo para trás nem era uma opção. O pensamento nem passou pela cabeça dele. A Fênix e o Risonho se tornaram sua família durante sua estadia no covil, então vingaria a morte da Fênix mesmo que Risonho não tivesse pedido. Só que é difícil mudar de lado no momento. Ele destruiria o dragão vermelho e o Xiongvado de qualquer maneira, mas não podia simplesmente fazer a troca. Dragão Vermelho provavelmente já estava ciente da aliança dele, sem falar que matou o Chamon. Era provável que houvesse um preço por sua cabeça agora. Vou pensar nisso depois que sairmos. Ele precisava voltar para o quarto e organizar seus pensamentos, bem como aprender quais eram os planos do Xiongvado. Se eles vieram atrás da Fênix, tem uma chance de que as outras bestas lendárias também estejam em perigo. Acho que preciso investigar isso também. Além disso, ficar no covil não seria bom para a saúde mental do Risonho. Yonvou também precisava descobrir o que aconteceu com o corpo da Fênix. Enquanto estava com Risonho nos braços, uma chama de muitas cores explodiu em vida no ar. Era a chama da vida, mas não a que seu ovo tinha recebido, porque esta era a verdadeira chama, a centelha. Obrigado por ter encontrado meu filho. É um grande alívio. Fênix? Os olhos do Yonvou se arregalaram com a voz familiar. Ela estava viva em algum lugar. Só que a Fênix não respondeu, porque foi apenas a sua vontade que ficou para trás. Esse tal de Deus do Sabre é muito forte. Foi tudo o que pude fazer para salvar o meu filho mais novo. É um alívio que você não se esqueceu dele. Talvez o destino que você e Risonho compartilham possa ser uma bênção. A Fênix continuou em um tom agradecido. Além disso, não fique tão bravo por eu ter morrido. Não se esqueça de que sou aquela que morre e ressuscita com as chamas. Posso ficar desaparecida por um tempo, mas vou renascer, então não precisa me vingar. Não, Yonvou sabia que a Fênix não estava contando toda a verdade. Ela podia renascer, mas não existia tempo definido para isso acontecer, e sua nova vida seria separada desta. Seria impossível conhecer a personalidade que a nova Fênix teria, e ela também não teria a mesma relação com Risonho, ou seja, a morte era a morte. No entanto, ele entendeu por que a Fênix queria consolá-lo, porque o Risonho precisava de alguém para cuidar dele. Não fique com muita raiva e cuide do meu filho até eu voltar. Se demorar um pouco, cuide dele até que ele sobreviva sozinho. Estou pedindo isso como um favor. A Fênix se preocupou com seus filhos até o último suspiro. Claro que tenho algo para te oferecer em troca. Naquele momento, a chama subiu de repente e se dividiu em línguas que envolveram Yonvou. É muito fraco, mas vai ajudar você e meu filho mais novo. As chamas começaram a se assimilar à pele dele. A Fênix te escolheu como herdeiro. De acordo com a vontade dela, a chama da vida, original, foi dada a você. Seu contrato anterior com a besta lendária foi fortalecido. Está reagindo com o controle de mana da asa celestial. A habilidade infusão flamejante está reagindo à chama da vida. O circuito mágico está se preparando para aceitar a chama da vida. Seu corpo abriu. O processo de sucessão está começando. Yonvou sentiu todas as células do corpo se abrindo e não tentou resistir às chamas, quando elas entraram através dos poros em direção ao circuito mágico, núcleos e ossos. Sabia que este era o último presente que a Fênix estava lhe dando. A sensação que isso dava era como um abraço caloroso da mãe dele. Em seguida, sentiu dor intensa e ardente nos músculos, mas não fez um som, porque sabia por estudar o cultivo interno que a energia sairia do corpo se abrisse a boca, então não queria desperdiçar um único pedaço do presente da Fênix. Portanto, aguentou mesmo começando a ficar tonto. A proficiência da habilidade controle de mana da asa celestial está aumentando.
27%, 28%, 29%, 33%. A proficiência da habilidade em fusão flamejante está aumentando drasticamente. 57%, 58%, 71%, 72%, 91%. As chamas se infiltraram nos circuitos que não tinha nem mesmo encontrado antes, queimando todos os obstáculos e criando um novo caminho. Seu corpo tremeu com explosões ocasionais. Os circuitos centrais restantes 3 e 5 estão sendo abertos. Os circuitos grandes restantes, mensagens de status, apareceram continuamente. A ruptura dos circuitos deveria ter destruído seu corpo, mas como o poder sagrado estava envolvido, seu corpo se curou mais rápido do que nunca. Crash! Naquele momento, Ion-Vo sentiu algo diferente apesar da dor. Alegria. Isso porque seu nível estava aumentando. Todos os circuitos mágicos foram abertos. O processo de sucessão foi concluído. O título sucessor da Fênix foi obtido. Sua força aumentou em 5 pontos. Sua destreza aumentou em 5 pontos. A afinidade com o elemento fogo aumentou em 30. Você adquiriu uma parte da qualificação do elemento fogo. Parabéns! A proficiência da habilidade em fusão flamejante atingiu 100%, e uma habilidade superior onda de calor foi desbloqueada. Seu título está sendo aplicado à onda de calor e está sendo substituído por outra habilidade. A qualificação do elemento fogo está sendo aplicada e a habilidade está evoluindo para outra superior. A habilidade Fogo Sagrado, número 50, foi criada. Capítulo 112. Sucessor das Bestas Lendárias, 3. Crescimento físico confirmado. Seu nível espiritual aumentou e o processo de sucessão interrompido foi retomado. Progresso atual. 99,8%. Ion-Vo sentiu a alegria desaparecer gradualmente de seu corpo e naquele momento, ao abrir os olhos, em vez de prazer ou orgulho, ele se sentiu vazio e ansiava por mais. O recipiente está maior. Seu poder mágico não havia desaparecido, mas do contrário, aumentou com o presente da Fênix. O problema era que seu recipiente havia crescido tanto que ele se sentiu insatisfeito. O fogo da Fênix havia criado uma comoção em seu corpo, abrindo todos os seus circuitos, desde aqueles que não conseguiu abrir antes, até os quais eram tão pequenos que ele nem sabia da existência. Seu circuito mágico ficou maior e mais resistente, e o processo que poderia levar uma eternidade foi concluído em um instante. Além disso, Ion-Vo podia sentir o fogo sagrado em seu corpo, bem ao lado de seu coração onde a pedra também estava. Por que foi parar ali? Ele estava ignorando a pedra de Rionte, pois não havia nada que pudesse fazer com ela, não importava o quanto tentasse, mas se perguntou o motivo do vestígio da Fênix ter escolhido o mesmo local. Ele concentrou toda a sua vontade naquele local, mas a pedra permaneceu imóvel. Em vez disso, o fogo que ele absorveu correu através do circuito mágico em sua mão, lançando um fogo azul que se transformou em uma variedade de cores: vermelho, dourado e roxo. Era o fogo sagrado que a Fênix nutria, com o qual controlava a regeneração e a ressurreição. Foi também a origem da chama da vida que ele tinha, e seu incrível poder fazia justiça ao seu proprietário. Fogo sagrado número 50. Proficiência: 0,0%. Descrição: a chama que define a Fênix, o símbolo da ressurreição e regeneração. Alguns dizem ser o primeiro fogo a existir. É um fogo puro que muitos deuses desejam. Purificação: queima demônios e maldições. Mostra uma grande imunidade e resistência ao elemento demoníaco. A força desse poder cresce com a proficiência da habilidade e cura uma parte do corpo. Bênção do fogo: o fogo sagrado é conhecido como o primeiro fogo a existir. Tem autoridade e alta resistência sobre todas as outras propriedades de fogo. Demonstra controle do fogo. Número 50. É a primeira habilidade numerada que ele recebeu desde a espada vampírica de Batory. O fogo sagrado era o inimigo absoluto de quaisquer propriedades malignas, pois era um poder que repelia as trevas e purificava maldições e demônios. Teria sido impossível usá-lo com a pulseira preta em condições normais, mas ainda bem que tenho a característica cultivadora agora.
Yonvou percebeu como suas características eram poderosas com este novo progresso. A Aegis está reagindo fortemente. A purificação de Vigrid está acelerando. Ele podia sentir a Aegis e Vigrid tremendo em suas costas, como se estivessem felizes por ele receber uma habilidade compatível com eles. Mas realmente não entendia o que o controle do fogo significava. Isso significava que podia mover o fogo da maneira que quisesse. Ele sabia que isso não poderia ser feito apenas com uma mera habilidade. E, além disso, era difícil dizer exatamente que tipo de fogo ele poderia controlar. Precisa ir a testar primeiro. De qualquer forma, Yonvou agradeceu mais uma vez a Fênix em sua mente. Ela acelerou o crescimento dele em alguns anos e até mesmo abriu todos os seus circuitos, o que foi um grande avanço. Como o fogo sagrado era uma habilidade que pertencia apenas a Fênix, não era algo que ele poderia ter adquirido por conta própria. A onda de calor do Rei Lagarto Argon nem se compara a ela. No entanto, este não foi um simples ato de generosidade da Fênix. Se tivesse negligenciado e abandonado Chirpin, o processo de sucessão nunca teria ocorrido. Foi apenas sua preocupação com Chirpin e pena pela Fênix que lhe deram a chance de receber essa habilidade, que era o último desejo desesperado de uma mãe desejando que seu filho fosse bem cuidado. Tvet. Chirpin abriu os olhos. Como está se sentindo? Tvet. Chirpin assentiu. Ele havia melhorado com o calor de Yonvou. Você deve continuar descansando, mas no momento devemos partir. Tvet, Tvet. De repente, Chirpin disparou e balançou a cabeça com urgência. Ele ainda estava cansado, mas queria dizer algo. Você quer que salvemos as outras bestas lendárias? Tvet. Mas você, Tvet, Tvet. Chirpin pulou para cima e para baixo, tentando convencer Yonvou. Murmurou para si mesmo dizendo que realmente não se importava com o resto das bestas lendárias. Se o Deus do Sabre estava planejando se livrar de todos eles, realmente não tinha uma maneira de detê-lo, especialmente porque estava ostensivamente do mesmo lado. No entanto, Chirpin disse que não queria que as outras bestas lendárias sofressem a mesma coisa. Apesar de sua exaustão, ele ainda tinha a compaixão e a bondade de pensar nas outras criaturas. Tvet? Por insistência de Chirpin, Yonvou não teve escolha a não ser concordar. Tá bom. Tvet. Mas há um limite para o quanto posso ajudar. Não consigo alcançar a sombra do Deus do Sabre, mesmo que fôssemos agora. Apesar de suas recentes melhorias, Yonvou estava ciente de suas fraquezas, especialmente em comparação com um alto ranking como o Deus do Sabre. Não importa o quanto tivesse sede de vingança, sempre é necessário manter sua compreensão da realidade. No momento em que a vingança o cegasse, ele acharia impossível entender. Chirpin assentiu como se soubesse o que Yonvou estava tentando dizer, também indicando que eles poderiam escapar assim que a situação se tornasse perigosa. Com Chirpin nas mãos, Yonvou tomou uma decisão. A besta lendária mais próxima era o dragão do vazio no leste e iriam lá primeiro. Estavam prestes a sair, quando um rosto familiar apareceu de repente. Era Edora. Yonvou acalmou Chirpin que ficou nervoso, explicando que ela era uma amiga antes que ele se aproximasse dela. Por que veio aqui? Vi você correndo para cá e fiquei preocupada. Edora suspirou de alívio. Ela havia perdido o rastro dele ao longo do caminho, e levou muito tempo para encontrá-lo. Onde está? Exatamente onde estive. Parece que o Xiongvado está caçando todas as bestas lendárias. Os olhos de Edora se arregalaram com a história de Yonvou. Quando viu Chirpin nos braços de Yonvou, ela rapidamente entendeu os planos de Yonvou para se afastar do Xiongvado. Não vou pedir a sua ajuda. Também não pretendo pedir ajuda à tribo dos Unichifes. Mas espero que você não fique no meu caminho. É que, ela foi contra a participação dele nessa guerra estúpida, mas ela nunca esperava que eles ficassem em lados opostos. Ela mordeu o lábio inferior, com pensamentos se aglomerando em sua cabeça. Finalmente, ela tomou uma decisão e puxou a espada para perto do peito. Vou com você. Yonvou discordou. Não precisa se sentir culpada.
Não há necessidade de ir tão longe por mim. Não. Eu quero ajudar. Além disso, pessoalmente, não gostei de como o Xiongvado forçou nossa tribo a entrar nessa guerra. Seseungni não vai gostar disso. Não o ouço há séculos. E, além disso, você acabou de se tornar discípulo dele, porque está tão preocupado. Sério? Yonvou riu. De repente, ele pensou que o rei marcial, em vez de ficar com raiva, poderia até se divertir com toda essa situação. Claro, não é só porque você é a filha dele e nós os seus discípulos, que ele vai pegar leve com a gente. O rei marcial era esse tipo de cara. Vou liderar o caminho, já que sei para onde ir. Tá bom. Yonvou e Edora saíram sem qualquer hesitação, em direção ao território do dragão do vazio. Se a Fênix é uma criatura que sofre o ciclo da ressurreição para sempre, o dragão do vazio é aquele que infinitamente tenta se esconder na escuridão. Ele não gosta de se revelar aos outros e está sempre em um sono profundo. Porque não gosta de ser acordado, enterrando aqueles que o perturbam no vazio. Embora o dragão do vazio fosse uma besta lendária, era mais preciso dizer era uma criatura mágica. Era extremamente territorial, tinha uma personalidade cruel e é uma criatura única que corroía um mundo místico, espalhando seu vazio mesmo enquanto dormia, tornando seu teste o mais difícil de todas as bestas. Embora isso seja bastante inútil agora. Assim que Yonvou entrou no território do dragão do vazio, a mesma devastação que ele viu no território da Fênix apareceu diante de seus olhos. A energia do vazio e dos relâmpagos que geralmente envolviam a floresta havia desaparecido e cadáveres de todos os tipos de criaturas mágicas estavam espalhados pelo chão. Os subordinados do dragão do vazio, que também se alimentavam do vazio, tiveram seus corações arrancados e suas gargantas cortadas. Não consigo sentir a presença do dragão do vazio me observando. Isso significa que, Orabone. Sim. Os olhos de Edora foram direcionados ao dragão negro do vazio no chão. Ele era imenso e extremamente longo, pequenas nuvens do vazio flutuavam entre suas escamas. No entanto, a cor do vazio era fraca e parecia que desapareceria a qualquer momento. O dragão do vazio era exatamente como estava descrito no diário. Yonvou se aproximou do cadáver para inspecioná-lo em busca de pistas. Ei! Uma risada preguiçosa pôde ser ouvida. O quê? Yonvou pensou que o deus do sabre estava por perto e virou a cabeça para a direção do som. Uma mensagem apareceu na frente de seus olhos. A alma do dragão do vazio está olhando para você. Continua no próximo vídeo.